Bom dia, pessoal. Como estão vocês? Todos bem? Estamos prontos para dar sequência ao nosso trabalho, estudando hoje termodinâmica. Não é? Termodinâmica. As duas palavras. Termo vem de, né, termologia, dinâmica, movimento. Então dá para a gente imaginar o que é que vem por aí, né? A termodinâmica, ela estuda as transformações de calor em trabalho, certo? A termodinâmica estuda as transformações de calor em trabalho. Ou seja, um gás recebe calor, se expande, empurra um êmbolo e realiza um trabalho. É isso que a termodinâmica estuda. Ok? Vejamos aqui. Primeiro, organizando o conhecimento. Aí tem um gráfico aí, né? Um resumo de tudo que a gente já viu. Né? Primeira lei da termodinâmica, está aqui à esquerda, nós já vimos. A quantidade de calor que o gás perde ou recebe. O Q? Q igual a tal mais ΔU, né? Primeiro retângulo à esquerda, acima. Então, Q é o calor que o gás recebe ou perde. Tal é o trabalho que ele realiza. E ΔU é a energia interna, a variação de energia interna. Eu até me lembro que disse assim: quando você come, você adquire calorias, é o Q do lado esquerdo. Certo? Adquire energia, adquire calorias. Uma parte dessa energia você utiliza para realizar trabalho, é o tal. Aí você come, né? Adquire energia, é o lado esquerdo, que adquire calorias. Uma parte dessas calorias você utiliza para realizar trabalho, correr, dançar, praticar esporte. E o que sobra é a energia interna, quer dizer, o que sobra fica no seu organismo para fazer, né? Para bombear o sangue também, e para criar um exército de anticorpos, né? Fica armazenado na forma de energia interna, aquele ΔU. É uma quantidade de energia que fica armazenada para lhe proteger. Né? Para lhe proteger contra as doenças, para fazer o seu sangue bombear, é isso aqui. Do lado esquerdo, quantidade de calor que você, quantidade de energia que você absorveu em calorias ao se alimentar. Depois do sinal de igual, o trabalho, ok? Uma parte dessa energia vira trabalho. Você corre, dança, pratica esportes. E o restante fica armazenado no seu organismo para lhe proteger, né? Para lhe proteger. Depois vem embaixo a equação de Klaper, um PV igual a nRT. Depois tem energia interna, U igual a 3 meios de RT. Do lado direito tem o trabalho realizado pelo gás. O trabalho é P ΔV. Nesse caso dessa fórmula, para usar essa fórmula, o P tem que ser constante. E quando o P variar, tem um gráfico aí, PV, o trabalho é calculado pela área. Né? Trabalho igual a P ΔV, essa fórmula só se usa quando P é constante. Se o P variar, tem o gráfico à direita, aí o trabalho é calculado pela área, essa área sombreada que está aí em verde. Né? Pronto, esse é o resumo. Né? Esse é o resumo de coisas que a gente já viu, está aí, certo? Está aí escrito, né? Esse Q, já falamos, é o calor que o gás ganha ou perde, né? Para o meio ambiente. Tal é o trabalho que ele realiza. E às vezes não é o gás quem realiza, é você quem empurra o êmbolo do gás, né, fazendo uma compressão. É o trabalho que o gás realiza ou é o trabalho que é feito contra o gás? Depende. Né? Se o gás se expandir e empurrar o êmbolo, é o trabalho do gás. Se você empurrar o êmbolo para baixo, é o seu trabalho, né, contra o gás. E ΔU é a variação da energia interna que nós já comentamos. Então, agora tem a primeira lei da termodinâmica que nós já comentamos antes e está escrito aqui tudo direitinho. Que é o calor recebido ou perdido, tal é o trabalho, né? Varia tudo aqui, explica. Agora embaixo, esse comentário, em cima nós já fizemos os 3 comentários. Agora embaixo, vamos
relembrar, né? Tem aqui, ó. Quando o gás recebe calor, aí esse calor Q é positivo. Quando você for botar naquela equação, se o gás receber calor, você vai botar o calor ali com o sinal mais. E se ele perder calor, você vai botar o sinal menos na equação da primeira lei da termodinâmica, né? Então, se o gás receber calor, bota, né, o Q com sinal mais. Se o gás perder calor, com sinal menos. Agora, o trabalho, né, essa letra tal aí é o trabalho. Quando o gás se expande, aí o trabalho entra com sinal mais. Quando ele se expande, quando o volume aumenta. E quando o gás é comprimido, você está empurrando o êmbolo né? Está empurrando o êmbolo da injeção, da seringa, aí está comprimindo, está diminuindo o volume. Quando o gás é comprimido, o trabalho é negativo. Isso é muito importante para a gente não errar nas questões, né? Então, se o gás se expande, aumenta o volume, trabalho positivo. Se o gás é comprimido, diminui o volume, trabalho negativo. Variação da energia interna. A energia interna depende da temperatura. Quando a temperatura aumenta, a energia interna é positiva. Quando a temperatura diminui, a energia interna é negativa. Tá certo? Se a temperatura do gás aumentar, então o ΔU é positivo. Se a temperatura do gás diminuir, o ΔU é negativo. Tá certo? Então fizemos um resumo aí. Agora vamos ver as transformações. Vamos analisar uma transformação isotérmica. Isotérmica é quando a temperatura é constante. Colocamos a equação geral dos gases aqui à esquerda, cortamos as temperaturas, aí ficamos com essa equação de baixo, P1V1 igual a P2V2, que é a lei de Boole-Mariotti. Isso aqui é uma revisão, a gente já viu. Dando sequência, o gráfico PV é esse aí, é uma hipérbole, indicando que quando o volume aumenta, a pressão diminui. Um é o inverso do outro. Volume aumentando para a direita e a pressão decaindo, né? A energia interna, está lá a fórmula da energia interna, 3 meios de nRT. Mas você não quer a energia, você quer a variação de energia. Então, a variação de energia, então você também vai ter a variação de temperatura. Ó. Energia, U igual a 3 meios de nRT. Agora, ΔU, a variação. Então, em vez do T, vai aparecer um ΔT. 3 meios de NR ΔT. Você troca o U por ΔU, troca o T por ΔT. Aí, em vez de energia, você vai ter variação de energia interna. Mas, na transformação, na transformação que estamos analisando, é uma transformação isotérmica. O T é constante. Se o T é constante, não tem variação de energia, não tem variação de temperatura. O T é constante. O T é constante. Então a variação, temperatura final 10, temperatura inicial 10, ela é constante. Dá zero, não tem variação de energia interna. Já que o T é constante, não tem variação de temperatura, e olhando na fórmula de cima, não tem variação de temperatura, também não tem variação de energia interna. Então, na transformação isotérmica, olhando a equação ΔU em cima, o ΔT é zero, isotérmica, não tem variação de temperatura, ela é constante. Isso faz com que o ΔU também seja zero. Logo, conclui-se que quando você for aplicar a primeira lei, vai cortar o ΔU. Sim, porque a temperatura é constante e não tem variação de energia interna. Vai cortar o ΔU. Então, o calor que o gás recebe se transforma totalmente em trabalho. O calor se transforma em trabalho. Não aparece variação de energia interna. Certo? Muito bem. A primeira lei da termodinâmica está assumindo agora um aspecto diferente, porque o ΔU desapareceu quando a transformação é isotérmica. Então, Q é igual ao trabalho. Então, está escrito aí, Todo calor recebido pelo gás é convertido em trabalho. Agora, nós vamos analisar um outro tipo de transformação gasosa. É uma transformação isobárica. Isobárica é a pressão que é constante. Colocou aí na equação geral dos gases, cortou a pressão, aí chegou aquilo ali. Já tínhamos visto no início, mas não custa nada revisar. Isso é a lei de Gay-Lussac. O gráfico está mostrando que
O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quando a pressão é constante. São diretamente proporcionais. Ora, a gente sabe que o trabalho, a gente viu no esquema lá, o trabalho é P delta V, pressão constante. Trabalho é P delta V. E a variação de energia interna é 3 meios de NR delta T. O trabalho é P delta V. Isso tem naquele esquema anterior, onde nós colocamos aquele quadro de resumo, né? Bom, então, na transformação isobárica, não anula nada na primeira lei da termodinâmica. O gás recebe calor, realiza trabalho e sofre variação de energia interna. Existe trabalho, porque, né, existe trabalho, tá certo? Porque o volume variou. Então ele se expandiu, ou ele foi comprimido. Existe trabalho, ó, P igual a delta V. Delta V não é zero, eu estou vendo no gráfico ali. O volume varia. Quando a temperatura aumenta, o volume também aumenta. A temperatura também não é constante. Então o delta U não é zero, o trabalho não é zero. É a fórmula completa para a primeira lei. Isso quando a transformação é isobárica. Está escrito, né, uma parte do calor recebido pelo gás é transformado em trabalho e o restante do calor se transforma em energia interna ou energia cinética do gás. A energia interna também é chamada de energia cinética. Vamos ver mais uma transformação. É a transformação isovolumétrica ou isométrica. Ainda tem um terceiro nome que não está aí, isocórica, isovolumétrica. O volume é constante. Iso é o mesmo. Volumétrica é medida do volume, né? Isovolumétrica tem o mesmo volume, também pode ser isométrica. Então o volume é constante, corta o volume aí, bota na equação geral dos gases, né? Está em amarelo aí, P1V1 sobre T1, igual a P2V2 sobre T2, tá? Corta o volume, aí chega essa expressão, lei de Charles, a gente já tinha analisado, tá? O gráfico é esse. Quando o volume é constante, o gráfico pressão-temperatura. A pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, tá vendo? Quando a temperatura cresce, a pressão também cresce. O trabalho, P igual a delta V. Mas veja bem, quando a temperatura cresce, a pressão também cresce, mas o volume está constante, né, na isocórica. Se o volume é constante, não tem variação de volume, logo não vai ter trabalho. Olha a fórmula aí, trabalho é P delta V. Mas se é isométrica, não tem variação de volume. O volume é constante, então a variação é zero. Se a variação é zero, o trabalho também é zero. Então, na transformação isocórica ou isovolumétrica, não há variação de volume, porque o volume é constante. Por isso, o trabalho, que é P delta V, é zero. Portanto, quando você aplicar a primeira lei, corta o trabalho. A equação da primeira lei, você vai riscar o trabalho, porque na transformação isocórica não existe trabalho. Não há realização do trabalho. Todo calor recebido se transforma em energia interna, né? Se a gente for voltar para a ideia de alimentação, você come, adquire energia, mas não anda, não corre, não salta, não pratica esporte, fica sentado assistindo televisão, tomando Coca-Cola, comendo biscoito, então a energia interna vai aumentar muito. Ó. Toda energia que você adquiriu através dos alimentos vai se transformar em energia interna. Você não está trabalhando, você não está correndo, não está andando, não está nadando. Então, toda a energia que você adquiriu dos alimentos vai virar energia interna. Você vai engordar. Né? Fica sentado na frente da televisão, comendo biscoito e bebendo Coca-Cola, aí, meu amigo, vai engordar muito, né? Não é aconselhável fazer isso. Tá certo? Não é aconselhável fazer isso. Então, tá aí. Você está vendo aí, né? Que na transformação isovolumétrica, todo o calor recebido pelo gás transforma-se em energia interna, que também é energia cinética. Ok? E agora vamos para a última transformação que um gás pode sofrer, que é uma transformação adiabática. Adiabática. Como é essa transformação? Olha aí. Transformação adiabática. O gás sofre uma expansão ou compressão, ou aumenta ou diminui o volume, sem que haja perda ou ganho de calor. Ou seja,
O gás não recebe calor, nem perde calor. Nenhuma das duas coisas. Tá? Agora, ele pode sofrer uma compressão, né? Se você empurrar o êmbolo para baixo, né? Empurrar o êmbolo da seringa, ou ele pode sofrer uma expansão. Se você puxar o êmbolo, aí ele se expande. Então, na transformação adiabática, não há perda nem ganho de calor. Não troca calor com o meio externo. O gás não ganha, nem perde calor. Tá certo? Muito bem. Então, nesse caso, o Q do lado esquerdo vai ser zero. Tá bom? Se ele não ganhou nem perdeu o calor é esse Q do lado esquerdo. Então, o calor é zero, corta o calor. Essa transformação adiabática se caracteriza pela rapidez, você puxar o êmbolo rapidamente. Aí não dá para o gás receber nem perder calor. Entendeu? Ou comprimir o êmbolo, comprimir o gás empurrando o êmbolo rapidamente. Também, né? Ela se caracteriza por esse movimento rápido na compressão ou na expansão. Então, não há perda nem ganho de calor, tá certo? Aí tem aí, se o trabalho for positivo, claro, aí a variação de energia vai ser negativa. O sistema realiza, né? Se o trabalho for positivo, é porque o sistema está realizando trabalho, o gás está empurrando o êmbolo. Tá certo? Bom, nesse caso, a energia interna diminui. E vice-versa. Se o trabalho for negativo, aí ele está sofrendo uma compressão, você está empurrando o gás. Então, o sistema recebe trabalho e a energia interna vai aumentar, claro. Tá certo? Muito bem, representação gráfica, né? Representação gráfica de uma transformação adiabática. Adiabática. Está escrito aqui, né? Se no processo adiabático não há troca de energia de uma fonte externa com o próprio gás, ele deve realizar trabalho às custas de sua própria energia interna, né? Então, veja bem, ele não recebe nem perde calor. Bom, se ele não recebe nem perde calor, como é que ele está conseguindo se expandir? É a energia interna. É a própria energia interna, tá certo? Quem vai realizar o trabalho sobre o gás. Bom, vamos olhar aqui, olhando o gráfico, tá certo? Olhando o gráfico, a gente tem que a curva que liga os pontos A e B representa uma transformação adiabática, na qual o gás não perde nem ganha calor. Tá certo? Veja que a adiabática, ela liga duas isotermas. Duas isotermas. Isoterma é aquela curva na qual a temperatura é constante, né? Na lei de Boyle-Mariotti. Aquelas duas linhas pontilhadas, são duas isotermas, as temperaturas são constantes ali em qualquer ponto da linha. E a adiabática, ela liga dois pontos, ela está entre as isotermas, ligando dois pontos de cada isoterma. Então a adiabática está sempre, né, compreendida entre duas curvas de isotérmicas, tá certo? Muito bem.